Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Eu espero que com vocês também. Quem está falando aqui é o professor Elias de Matemática e hoje nós iremos iniciar aí um novo assunto, tá? O assunto sobre introdução ao cálculo algébrico. Gente, esse assunto é muito importante porque como a gente entrou no oitavo ano agora, a gente vai começar a estudar a álgebra mais pesada, tá? Uma álgebra mais conceitual, beleza? Então a gente vai começar a se acostumar a utilizar, tá, essas variáveis aí, até porque elas vão ser importantes, tanto para física, quanto para química, e determinadas aplicações em biologia, economia, beleza? Então a utilização do cálculo algébrico, tá, nesse primeiro momento aí, no uso de variáveis, ele é imprescindível, belezinha? Então vamos lá. Expressões algébricas, né? Fórmulas e equações. Em algumas situações, é necessário utilizar letras para representar números. A gente até fez isso ano passado, né, quando a gente estava trabalhando com equação. Na matemática, a parte que estuda a representação de letras no lugar de números é chamada de álgebra. Né? Por isso que a gente diz que a nossa matemática aí é álgebra. Tudo bem? As letras podem aparecer em expressões, fórmulas e equações. Por exemplo, um exemplo, né, de estudo algébrico que a gente teve no início aí do ano letivo foi o estudo de juros. Se vocês pararem para analisar, quando a gente ia calcular o juro simples ou o juro composto aí, a gente tinha fórmulas específicas, né, que eram representadas por variáveis aí, para a gente poder determinar aquele juro. Óbvio que a gente recebia, né, os valores para determinadas variáveis aí, e a gente determinava tanto o juro, o capital, ou a taxa ou o tempo, né, dependendo do tipo de questão que o examinador pedisse para a gente. Beleza? Mesma forma, juro composto. Ano passado também a gente estudou, né, algumas figuras planas aí, e aí a gente tinha, né, essas fórmulas para calcular. Por exemplo, a área do retângulo era base vezes altura, a área do quadrado era lado vezes lado, né, que a gente viu que era lado ao quadrado. Beleza? A gente viu também a área do triângulo, que era a base vezes a altura dividido por 2. E esse ano a gente viu o comprimento da circunferência. Esse aqui é o cálculo da área. Belezinha? Então, a gente já vem trabalhando muito aí com expressões algébricas, tá? E elas são representadas aqui por variáveis, beleza? Tudo bem. Vejamos alguns exemplos nos quais podemos usar letras no lugar de números. Exemplo 1. João tem uma certa quantia. Lembra, quando a gente fala que uma pessoa tem uma certa quantia, a gente não sabe qual é essa quantia, a gente pode chamar de X. Beleza? Então eu vou chamar João aqui de X, beleza? Só vou botar J, tá? A quantia que João tem aqui é X. Fernanda tem R$ 7 a mais que João. Então, ó, Fernanda tem que, em relação a João, X mais 7, beleza? E Amanda tem o dobro da quantia de Fernanda. Então, se a Amanda, que eu vou representar aqui pela letra A, tem o dobro da quantia de Fernanda, então isso quer dizer o quê? Que ela tem 2 vezes, né, o valor que a Fernanda tem. A Fernanda tem x mais 7. Belezinha? Tá vendo? Eu pude representar, né, essa quantia aqui que eu não conheço da seguinte maneira. Lembrando que o x é uma variável, então ele varia. Então ele pode ser qualquer valor, pode ser 10. Se ele for 10 aqui, então a Fernanda tem quanto? A Fernanda tem 17. E aí, no caso aqui, a Amanda teria 34. Lembrando, para cada valor que isso aqui, para cada valor que o João tiver, no caso, para cada valor que x assumir, a quantia que a Fernanda e a Amanda têm vão variar também. Belezinha? As letras que aparecem nas expressões algébricas são chamadas de variáveis, beleza? Então, x aqui é uma variável, pois podem assumir diversos valores. Então, x pode ser 10, pode ser 5, pode ser 1, pode ser 2. Lembrando que, dependendo do valor que o x assumir aqui, esses valores também aqui vão variar. Beleza? Então, vamos lá. Exemplo 2. Para representarmos o perímetro e a área de um quadrado, né, ao lado, podemos escrever as seguintes formas. Então vamos lá, gente. O que era a área do quadrado? Lembrando que o quadrado é uma figura geométrica, né, com todos os lados aqui congruentes. Então, se eu queria calcular a área do quadrado, o que eu precisava fazer? Eu precisava calcular comprimento, né, vezes altura. Só que como comprimento é igual a altura, então isso aqui vai ficar x vezes x, que é igual a x ao quadrado. Então, se eu quero representar a área do quadrado,
a área do quadrado aqui, né? Sendo que o lado aqui é x, vai ser igual a x ao quadrado. Se eu quisesse representar o perímetro, gente, o perímetro é o quê? É a soma de todos os lados, né? A soma do contorno da figura. Então, seria x mais x mais x mais, né, x, que seria aqui igual a 4x, beleza? Então, a área do quadrado seria x ao quadrado e o perímetro desse quadrado seria 4x, belezinha? Vamos lá, exemplo 3. Para representarmos o perímetro e a área do retângulo ao lado, podemos escrever as seguintes formas. Então, aqui a gente tem um retângulo, a gente sabe que o retângulo é uma figura com dois lados paralelos iguais, né? 2 a 2 aqui. Se eu quiser determinar a área do retângulo, a área do retângulo é o quê? Base vezes a altura. Então, seria o quê? X mais 5, beleza? Vezes x mais 1. Ok? Aqui a gente pode fazer uma distributiva. Mas, por enquanto, a gente vai fazer porque a gente ainda não viu multiplicação de polinômios, beleza? Então, a gente vai esperar um pouquinho aí. Isso aqui é para calcular a área. Se eu quiser calcular o perímetro seria o quê, gente? Seria, lembrando, né? Ele tem dois lados congruentes. Então, eu posso pegar e multiplicar esse valor por 2. Seria 2 que multiplica x mais 5, beleza? Mais, né, já que é um perímetro, 2 que multiplica x mais 1. Beleza? Aqui a gente pode fazer distributiva, né? Então vai ficar 2x mais 10, né? Beleza? Mais 2x mais 2. É isso? Aí eu posso juntar x com x, né? 2x mais 2x vai dar 4x. 10 mais 2 vai dar 12. Beleza? Então, essa aqui é a expressão para o perímetro desse retângulo ali. Ok? Vamos lá, gente. Representação de números desconhecidos. A partir do século XV, né? Século XVI, perdão, os matemáticos iniciaram a prática de apresentar números desconhecidos por meio de letras com o objetivo de formar simples e sintéticas determinadas operações. Assim, por exemplo, para indicar o quadrado de um número. Eu não conheço esse número, né? Eu sei que o número elevado ao quadrado é um número elevado ao expoente 2. Então, eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. X elevado a 2. Indicar o triplo de um número. Eu não conheço o número. Lembrando, gente, posso representar por qualquer letra do alfabeto. Então, eu poderia botar aqui, ó, 3y. Beleza? Indicar a metade de um número. Sei lá, a sobre 2. Lembrando que a metade é um número sobre 2, belezinha? Indicar a raiz quadrada de um número. Sei lá, deixa eu pensar num outro número aqui. Uma outra letra, né, que eu não conheço. Então, vou chamar de dizer o produto da soma pela diferença de dois números. Então, ó, seria x menos y, caso mais, né, porque é produto da soma pela diferença, vezes x menos y. Então, essas aqui seriam as inúmeras maneiras, né, de representar um determinado número que a gente não conhece por uma determinada variável. Belezinha? Então, vamos lá. Expressões algébricas ou literais. Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto. A gente já viu isso lá anteriormente no exemplo ali que passou. A, B, C, né, M, N, X, Y, Z. Então, a gente pode usar qualquer letra que a gente quiser para representar os números reais. Uma expressão matemática que apresenta os números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébrica ou literal. Então, vamos lá, gente. Se eu olhar para essa equação aqui, ó, o que você vai ver? Aqui eu tenho 2x mais 2y, não é? Se vocês olharem para cá, o 2 aqui, gente, é a parte que a gente chama de constante. O x aqui é a parte literal, beleza? A mesma coisa, o y aqui é a parte literal. A sua variável sempre vai ser chamada de parte literal. Beleza? Aqui você tem uma expressão algébrica que é formada só por partes literais, ó, AB mais C ao quadrado, beleza? Mesma coisa aqui, ó, o menos 3 aqui é uma constante, esse n aqui é sua parte literal, beleza? Esse 40 aqui é uma constante,
Esse x aqui é a parte literal. Lembrando que a parte literal é sempre a sua variável. Belezinha? Então vamos lá, gente. Tipos de expressões algébricas. O que você vai observar? Você pode ter 3 tipos de expressões algébricas aí, tá? A primeira delas é as expressões algébricas que a gente diz que é inteira, ou seja, que não tem denominador formado por uma variável. Por exemplo, 3x mais 2y, meio x. Aí só para ser mas não é meio. Então isso aqui não é uma expressão. Então por que isso aqui não é uma expressão algébrica fracionária? Porque essa fração aqui, o valor que está aqui no denominador é um 2. Beleza? Esse 2 aqui é uma constante. Tudo bem? Ó, a mesma coisa aqui. Xy ao quadrado sobre 5. Novamente, isso aqui é uma expressão algébrica inteira. Beleza? Mesmo que você tenha 5 aí no denominador. Se ela não for inteira, essa expressão algébrica ela vai ser fracionária. Quando que ela é fracionária? Ela é fracionária quando você tem o quê? Uma expressão literária aqui, tá? No seu denominador. Por exemplo, 2a sobre b. Ó, b é uma variável. 1 sobre x, tá vendo? X é uma variável. BC sobre 5a também é uma expressão algébrica fracionária, porque o denominador aqui é uma variável. Da mesma forma, 2a, né, sobre x menos y também é uma fração algébrica, porque o denominador é formado por variável, tá? E a expressão algébrica também pode ser irracional. Quando que isso acontece? Quando, né, a sua parte literal ou suas variáveis aqui estão dentro do radical, beleza? Ó, tá vendo? Raiz de x, raiz quadrada de xy, a sobre 2, né, raiz quadrada de x aqui, beleza? E aqui raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, tá? Esses números estão dentro do radical, então eles são expressões algébricas irracionais. Então a gente tem esses 3 tipos aí de expressões algébricas, beleza? Vamos lá, gente. Mais um exemplo para aquecer. Exemplo 1. A figura abaixo é composta de retângulos, né, de medidas x e y como eixo. Tá? Determine o perímetro da figura. Gente, lembrando, o perímetro da figura é o quê? Perímetro é a soma do contorno. Então, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai olhar a figura e vai observar o quê? Que este pedacinho aqui, ó, é 3y, beleza? Aqui ele já me deu a parte de cima, x, então a gente vai pegar só as partes de fora, né? Ó, aqui é 2y, né? Aqui é x, aqui é y. Se vocês olharem para cá, ó, aqui é x e x. Então, esse pedaço aqui, vou fazer um pouquinho para cá, tá? É igual a 2x, beleza? Como eu quero saber o perímetro da figura, eu simplesmente tenho que fazer o quê, gente? Eu tenho que somar todas essas coisas, tá? Como a gente está numa variável, a gente tem que juntar as variáveis que estão com a mesma base. O que são variáveis com a mesma base? Variáveis que são iguais. Por exemplo, y não é igual a x. Beleza? Então, ó, vamos lá. 3y mais... Vou juntar todos os y, tá? Mais 2y. Mais o y daqui, né? Mais y. Beleza? Mais... Ó, x aqui. Mais 2x, beleza? Mais um x aqui, né? Mais x. Somando tudo, né? Eu só posso somar y com y e x com x. 3 mais 2 mais 1 vai dar 6y. Lembrando, quando não tem valor nenhum aqui, o valor que aparece aqui é 1, beleza? Mais x mais 2x mais x vai dar 4x. Então, o perímetro dessa figura ali em cima é 6y mais 4x. Próximo exemplo aí, um livro custa x reais e um caderno y reais, beleza? Qual é a expressão algébrica que representa, de fato, né, 12 livros e 11 cadernos iguais a esse? Gente, simples, ó, eu tenho x mais y, beleza? Que seria a minha expressão do livro mais o caderno, né? E aí ele fala que x representa os livros, beleza? Então, aqui seria 12x mais 11y, beleza? Então, a minha expressão aqui, o valor, né, vai ser representado por 12x mais 11y. Essa aí, galerinha. Muito obrigado. Essa primeira conversa aí é bem tranquila, tá?
Não se engane, porque álgebra é bem complicado. E entender, né, conseguir compreender essas variáveis aí é muito importante.